Mais uma vez, todos juntos, todos juntos. Aleluia! 515, irmãos, da nossa harpa cristã. 515. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem vacilação. Declare: se Cristo comigo levar a cruz. Se Cristo comigo vai,
Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Sejam todos bem-vindos para adorarmos e bendizermos o Rei dos Reis. Vamos fazer a leitura da palavra em Salmo 128. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Quem achou, nos dê um sinal, amém? Leamos a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te dirá bem. A tua mulher será a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Oremos em agradecimento à palavra do Senhor, soberano, eterno Pai que está no céu. Nós te exaltamos, te glorificamos, Senhor. Te exaltamos e reconhecemos que Tu és o único Deus, que não há outro Deus além de Ti, Senhor. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Abençoa cada um dos Teus filhos que aqui chegaram, aqueles que estão a caminho. Manifesta a Tua graça e o Teu poder, Senhor. Que tudo seja feito para a honra e a glória do Teu nome. Nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra e continua conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Permaneça de pé, vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Quanto se encontra alegre aqui nessa noite, dá um glória a Deus bem alto, porque o eu sou se encontra na casa. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nas palmas. Celebre ao Senhor nessa noite. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Não cesse de glorificar esse Deus maravilhoso. Declare mais uma vez. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Declare. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Mais uma vez, declare. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Declare de novo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Aleluia. Vamos declarar nessa noite. Aqueles que se encontram cansados, sobrecarregados, o eu sou está aqui nessa noite. Declare. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Declare mais uma vez.
aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Mais uma vez declare: aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Mais uma vez declare: aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Esses estão à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Mais uma vez declare: esses estão à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Declare de novo: esses estão à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Mais uma vez declare: esses estão à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eu entrarei. Eu entrarei. Aleluia. O eu sou se escondendo nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Esse louvor que vamos cantar agora, agradecer o nome do Senhor. E tem uma letra muito forte que fala assim: se humilhar na presença de Deus, engrandecer o nome dele, né? A palavra de Deus fala que aquele que se humilhar e buscar e orar a face do Senhor, o Senhor ouvirá dos céus e sarará nossa terra e perdoará nossos pecados. Aleluia. E esse Deus se encontra aqui nessa noite. Você que crê, glorifica o nome dele. Não cesse de glorificar o nome dele. Aleluia. Você que sabe, cante, declare: nesse lugar tu és real. Aleluia. Vou me entregar. Vou me entregar totalmente. Aleluia. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. No Lido Coral você vai cantar: se eu me humilhar, aleluia, Senhor, aquilo que me custar, tu inclinarás o teu ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, declare mais uma vez. Nesse lugar tu és real. Sim, tu és Senhor real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração.
Aleluia. Tu és, Senhor Deus. Tu és a nossa fonte. Tu és a nossa colheita. Tu és o nosso tudo, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. Você vai declarar bem forte. A minha fonte é teu amor, minha colheita é teu amor, minha herança é teu amor. Mais uma vez declare. A minha fonte é teu amor, minha colheita é teu amor, minha herança é teu amor. A minha fonte é teu amor, minha colheita é teu amor, minha herança é teu amor. A minha fonte é teu amor, minha colheita é teu amor, minha herança é teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar, sim, Deus, aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, tu és a nossa herança, tu és a nossa força. Oh, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Você pode glorificar, você pode exaltar esse Deus. O dono da casa está aqui nessa noite. Não cesse de glorificar, não cesse de adorar, não cesse de exaltar esse Deus maravilhoso. Você vai declarar bem forte esse louvor. Aleluia. Declare. Minhas lamparinas, você pode declarar, estão acesas. Declare. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Declare. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem quem quer, declare. Maranata, Maranata. Você vai declarar mais uma vez. Minhas lamparinas estão
estou te esperando, Senhor. Declare. Só estou te esperando, o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você. Declare. Entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Declare. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Aleluia. Você vai cantar com toda a autoridade essa parte desse louvor, esse refrão. Oh, Espírito Santo, declare bem forte. Tenho fogo. Tenho fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tenho fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu abro a janela. Que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia. Oh, pode morar aqui, Senhor. Estamos aqui, estamos te esperando, Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando, Senhor. Vamos dançar. Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Estamos te esperando, Espírito Santo de Deus. A sua noiva imaculada está aqui nessa noite. Aleluia. Oh, não cesse de glorificar. Declare. Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez. Aleluia. Oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo. Oh, Espírito Santo, como
como nos tempos passados. Mostra teu braço forte, ó grande Deus. Aleluia, Deus. Mostra a essa geração seus prodígios e sinais. Você pode declarar essa noite? Vem mais uma vez vem mais uma vez. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E a terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Espírito Santo de Deus, nós gastaremos a nossa vida, Senhor, diante do teu altar, e que as palmas glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Tem alguém feliz com Jesus aí? Você já deu a paz do Senhor para a pessoa que está perto de você aí? Dá a paz do Senhor para esse irmão do teu lado, atrás de você, na sua frente. Diga para esse irmão, é bom poder te receber aqui essa noite. Amém? Você viu aí como esse irmão está bonito hoje, né? Olhou para ele aí? Esse é o brilho do Espírito Santo na vida dele, né? Que é somente o brilho do Espírito Santo para nos fazer brilharmos, né, como servos de Deus. Meus irmãos, deixa eu perguntar, tem alguém nos visitando essa noite que não é evangélico, foi convidado por alguém, está aqui entre nós? Tem alguém? Levante a sua mão assim para a gente conhecer. Olha aí, tem uns irmãos aqui, mais alguns ali atrás. Tem mais alguém? O que nós vamos dizer para os nossos visitantes? Vamos lá, irmãos. 1, 2, 3. Esse foi só ensaio. Vamos de novo? 1, 2, 3. Seja e bem-vindos, tá bom? Fiquem à vontade. Vocês estão na casa do nosso Pai Celestial e é muito bom poder recebê-los aqui essa noite. Também, meus irmãos, está entre nós também pastor Augusto e pastor Ney. Fica de pé, por gentileza. Eles são lá de Boa Vista do Ramos, não é isso? São representantes lá da uma união de pastores aqui na cidade. Quantos querem desejar a paz do Senhor para os nossos amigos pastores? Tendo a sua mão para ele, diga assim: a paz do Senhor Jesus. Vamos lá?
Maravilha, pastor Ednei, vai lá dar um abraço apertado representando a nossa igreja, para que possamos recebê-los com muita alegria. Vieram de longe, né? Vieram de longe, é um prazer poder recebê-los aqui essa noite. Aplauda Jesus pelos nossos visitantes, meus irmãos. Maravilha, muito bom poder recebê-los aqui. Amém, meus irmãos? Olha para mim aqui que eu vou dar uns avisos bem rápido, bem objetivo, para a gente poder dar continuidade a esse culto, e daqui a pouquinho nós vamos também para a palavra de Deus. Antes de dar os avisos, eu quero parabenizar todas as mamães que estão aqui essa noite. Hoje é comemorado o Dia Nacional das Mães, internacional, né, esse dia, né, ou nacional? É o Dia das Mães, conhecido por nós, né? E claro que o Dia das Mães não é só no dia que se comemora o Dia das Mães. Dia das Mães são todos os dias. Nossas mães precisam serem honradas por todos nós. O mandamento da palavra de Deus nos orienta a isso, né? Honrar pai e mãe, para que se prolongue os nossos dias de vida na terra. Então eu quero parabenizar as mamães aqui da igreja, tá? Que vocês sejam extremamente abençoadas por Deus e que Deus possa recompensá-las, porque ser mãe, né, é realmente passar a noite acordada, é realmente interceder pelos seus filhos, ensinando, orientando, aconselhando. E se tem uma coisa muito boa é conselho de mãe, né? Eu fui criado e minha mãe dizia assim, quando eu disser para não ir, não vai, porque se você for, as consequências virão. Então mãe, ela tem esse sentido, ela é sensível, né, para coisas que às vezes o filho no fervor de sua juventude não consegue enxergar. Mas eu quero parabenizar as mamães, desejando a vocês um excelente dia e já entrando na noite, que Deus possa abençoá-las tremendamente debaixo das bênçãos do Todo-Poderoso. As mamães merecem ou não merecem uma salva de palmas, meus irmãos? Merecem, né? Deus abençoe todas vocês, amém, pelo seu dia especial, amém? Irmãos, quarta-feira nós temos campanha de oração aqui na igreja. Nós estamos em uma poderosa campanha com o tema Manassés e Efraim, né? A palavra Manassés significa Deus me fez esquecer. É uma campanha de cura, é uma campanha onde precisamos romper com o passado para podermos viver o novo de Deus na nossa vida. A história de José é a base da campanha, e nós sabemos tudo aquilo que José enfrentou, traições, calúnia, foi preso injustamente, e quando ele estava como governador do Egito, o seu primogênito, ele disse, e será chamado de Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer. E depois ele teve Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra do meu trabalho, na minha aflição. Ou seja, perdão e prosperidade de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério. Prosperidade não é do diabo. A doutrina da prosperidade sim é o engodo do diabo, mas a prosperidade em si, ela é bênção de Deus e ela não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade é viver abençoado por Deus em todas as áreas da nossa existência. Eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo e são mais felizes do que pessoas que ganham muito mais do que um salário mínimo. Porque a prosperidade é você deitar na sua cama, com a sua cabeça no travesseiro, e sabendo que o seu nome está escrito no livro da vida, que você é abençoado por Deus, que você não tem nenhum problema com ninguém, com a consciência tranquila, e acordar de manhã, nem que seja para comer um pão com manteiga com café preto, mas com a garantia de que a mão de Deus está nos ajudando e sustentando todos os dias. Eu quero ministrar na sua vida que 2025 é o ano da tua bênção, da tua vitória, do crescimento em todas as áreas da sua vida. Você recebe e dá glória a Deus aí aonde você está. Quarta-feira, 19h30, eu quero contar com vocês. Vem para a igreja, aprendam a congregar aqui na sede da RVA. Os cultos são somente 2 dias da semana. Então não é aqueles cultos que são todos os dias, e quem dera se conseguíssemos realizar todos os dias, mas são quarta e sexta, e ainda tem gente que bota dificuldade para vir no culto de quarta-feira, né? A igreja primitiva cultuava a Deus todos os dias, no templo, né? E o Senhor abençoava aquela igreja, e a gente hoje tem dificuldade de participar de 2 cultos por semana. Vem para a igreja quarta-feira, eu quero convidar você a participar da nossa poderosa campanha 19h30
todo mundo aqui reunidos para adorar a Deus. Também tem as células durante a semana. Os líderes de célula estão aí, procurem os líderes. Cadê os líderes de célula? Fica de pé rapidinho os líderes de célula aí. Cadê? Olha, a Silvia, Rafael, e mais o líder de célula está onde? Olha lá, a Silvana ali atrás, missionária Deise. Procura uma dessas células e participem conosco dos pequenos grupos, tá bom? Depois procura eles aqui e diga para eles assim: eu queria participar dessa célula, conhecer a célula, vai ser bênção de Deus lhe receber. Sábado pela manhã, 8 horas da manhã, tem círculo de oração com as irmãs. À noite, 19 horas, culto de jovens. Cadê os jovens da igreja? Cadê os jovens da igreja? Cadê as mulheres da igreja? Cadê os homens da igreja? Rapaz, olha aí, os homens estão animados também, né? Então, sábado, 19 horas, culto de jovens aqui na sede da RVA. Jovem não é para estar passeando dia de sábado, batendo beira dia de sábado, indo para lanche, vai para o lanche depois do culto, mas sábado, 19 horas, é dia de culto de jovens. Eu quero convidar você a participar. Domingo pela manhã, 8h30 da manhã, continuação do nosso curso de liderança, né? Com a apresentação dos trabalhos que nós passamos para as equipes, tá bom? Vai ser bênção de Deus. Domingo, 8h30, é o nosso curso de liderança, estudando Bíblia, palavra de Deus, tá bom? E eu quero convidar você para participar conosco, que todos os domingos, 19 horas, às 18 horas, domingo é 18 horas, eu quero convidar você a participar dos nossos cultos de domingo, que tem sido bênção de Deus. Estamos pregando sobre as 7 vozes do livro de Jó, e hoje é a 4ª voz. Eu quero convidar você para participar conosco em nome de Jesus. A Deus quer dar um aviso, né? Vem cá. Cumprimentos, irmão, na parte do Senhor Jesus, amém? Cadê as mulheres de Deus? Cadê as mulheres de Deus? Amém. Irmãs, anota na agenda de vocês, dia 11 e 12 de julho, Congresso de Mulheres. Nós já estamos na correria, já confeccionando a camisa. E aí você que ainda não pediu a sua camisa, não passou para mim o tamanho da sua camisa, ainda não efetuou o pagamento da camisa, me procura, que a gente está aqui para ajudar. Você que ainda não solicitou a sua camisa, não está no grupo de WhatsApp das mulheres, me procura no final do culto, que eu vou lhe adicionar no grupo para você estar a par de tudo que nós estamos tratando a respeito do Congresso de Mulheres. Então não perde essa data, 11 e 12 de julho. Ah, pastora, mas julho ainda está longe, mas para um congresso está próximo. Lá no grupo nós também vamos começar a falar sobre os nossos ensaios, então você não pode ficar de fora. Não fique de fora desse congresso. Esse congresso de mulheres será o 3º congresso de mulheres da RVA. Não perde essa oportunidade de adorar o Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória é dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de dízimos e oferta nesta noite, amada igreja. Vamos ler no Salmo 116. Louvado seja Deus, e o versículo 12. Salmo 116, do versículo 12. Que diz assim a palavra de Deus, amém, irmãos? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Mais uma vez, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Louvado seja Deus, amém, irmãos? Que palavra maravilhosa. Salmo de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito pelas nossas vidas. O Senhor tem nos tirado, irmãos, deste mundo, tem nos tirado lá do Egito, onde nós vivíamos, tem nos dado um banho, irmãos, de limpeza através da sua palavra, tem nos salvado da morte, a quais os cordéis da morte nos cercavam, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para a sua presença. Hoje você está aqui bonitinho, bonitinha, adorando ao Senhor.
Então, irmãos, esse é um momento de gratidão a Deus. Momento de você ofertar e dizimar na casa de Deus por tudo aquilo que Ele tem feito a você, pelo que Ele tem lhe dado, né, irmão? Esse ar que nós respiramos, ao você se levantar nesta manhã, respirar e saber que Deus os abençoou. Então, Lucas relata, irmãos, no capítulo 8, de 3 mulheres que, quando chegaram até Jesus Cristo, que elas foram libertas de espíritos imundos, e ali, irmãos, elas foram gratas ao Senhor. Elas seguiram a Jesus fazendo a obra, continuou, porque elas serviam a Deus com seus bens, em forma de gratidão a Deus. Então nós estamos aqui nesta noite, em forma de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E continuará fazendo pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua empresa. Deus tem cuidado de cada um de nós. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por esta palavra, e dizime, semeie na terra fértil, semeie na obra de Deus, amém? Tem um QR Code aí atrás da cadeira, você que usa Pix, né? Muitos não usam mais dinheiro, mas está aí o QR Code, pode abrir seu aplicativo aí, e semeie na obra de Deus, amém? Louvado seja Deus, Deus o abençoe. Querido Deus, Pai da eternidade, neste momento, Senhor, nós somos gratos ao Senhor por esta oportunidade de Senhor nos concedermos de estarmos aqui nesta noite, Senhor, te adorando, te glorificando, exaltando o teu santo nome, Senhor, que é digno de toda honra, que toda glória, Senhor, somente é dada ao Senhor, Pai eterno, todo-poderoso. Senhor, abençoa os teus servos, as tuas servas, Senhor, que irão ofertar e dizimar, Senhor, na tua casa. Deus eterno e todo-poderoso, Senhor. Ah, Deus, abre a porta, Senhor, abre a janela dos céus e derrama bênção sem medida sobre a vida dos teus filhos nesta noite, no nome de Jesus Cristo. E assim nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. A igreja pode se assentar. Vamos ofertar ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim.
capítulo de número 5. Verso 10 e 11 nos diz assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Queridos, Tiago, irmão de Jesus, descreve esse texto fortalecendo os irmãos no Senhor diante as provações, as tribulações e as angústias. Ele mesmo descreve: olhai, tomai, viste os exemplos dos homens de Deus. Ele muda o nosso foco da tribulação e nos faz refletir para todos os personagens bíblicos que, nas suas pegadas, nos seus sofrimentos, foram vitoriosos no final de toda a sua tribulação e no final da sua angústia. Paulo, certa vez, ele vai descrever em 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 1: sede meus imitadores, da mesma forma que eu imito a Cristo. Paulo pegou muito bem esse exemplo, porque Jesus sofreu, Jesus passou por angústias, mas Jesus também foi vitorioso. E da mesma forma que Paulo ele segue as pegadas de Jesus, assim também devemos seguir as pegadas daqueles que venceram na fé, tanto no sofrimento, tanto na angústia, tanto na solidão. É por isso que Paulo vai descrever a sua segunda carta aos Coríntios dizendo: eu sei que é passar solidão, eu sei que é passar por sofrimentos e naufrágios, eu sei que é passar por dúvidas. Então ele pega esse exemplo e diz: eu sei muito bem o que Jesus passou, porque eu também passo. E quando nós tomamos por exemplo, e o final desse exemplo, o próprio Tiago vai nos dizer e nos trazer o maior exemplo, na qual estamos ouvindo aqui nessas noites de domingo, que é o exemplo de Jó. Passai, tomai o exemplo de Jó, que passou por todas essas angústias, por todos esses sofrimentos, e o final sabemos muito bem o que aconteceu. Então, queridos, através desses exemplos nos fortalecemos, nós crescemos na fé, nós crescemos, perseveramos diante das angústias que a vida nos traz, e no final sabemos muito bem, como Jó mesmo descreveu: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E eu quero te dizer muito bem que a leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que há de ser revelado. Então quero te dizer uma palavra de vitória: suporte, siga em frente, vá avante, porque o Senhor vos dará um fim melhor. Por quê, pastor? Porque o Senhor é misericordioso e piedoso para vos conceder o fim que vocês mesmo propõem no vosso coração. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Uma salva de palmas para glorificar o nome do Eterno. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estão felizes com Jesus? Fiquem de pé em nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor esta noite. Quem gosta de oração, diga glória a Deus. Quem gosta de buscar a face de Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. Eu quero essa noite te convidar a orar juntamente comigo e orar a Deus para que Deus guarde a nossa casa, a nossa família, guarde os seus filhos, guarde o seu casamento. No nome de Jesus, que Deus visite a tua parentela esta noite. E eu creio no nome de Jesus que a oração tem poder e a oração é a chave da nossa vitória. Você crê assim no nome de Jesus? Em tudo suporta, diz o Senhor.
É na oração que nós venceremos esta batalha. É na oração que nós enfrentaremos esta guerra. É de joelhos dobrados que Deus vai ouvir a nossa oração, o nosso clamor aqui essa noite. Então, em nome de Jesus, eleve teus pensamentos agora ao Senhor. Se derrame, se debruce agora na face de Jesus. Ó Deus poderoso, meu Pai, nos permita agora, Senhor, entrar na tua presença, meu Senhor Jesus. E através da oração, Senhor, aqui esta noite que nós faremos, Senhor, nós queremos colocar diante da tua presença, ó meu Pai, toda a nossa casa, meu Senhor, toda a nossa família, ó meu Pai. Sabemos hoje, meu Senhor, que é comemorado o Dia das Mães, e se não fosse elas, meu Pai, talvez nós não estaríamos aqui. E se não fosse a tua bondade, a tua misericórdia, talvez nós não estaríamos aqui, Senhor. Mas o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, meu Pai, para juntos nós chegarmos aqui, Senhor, e te adorar. Senhor, eu quero apresentar a ti, ó meu Pai, toda a nossa casa, toda a nossa parentela, Senhor, apresentar a ti, colocar diante da tua presença os nossos filhos, ó meu Senhor. Nós sabemos, ó meu Pai, aleluia, que o inimigo anda tramando, meu Senhor, emboscadas, meu Senhor, para querer destruir a nossa casa, destruir a nossa família. Mas debaixo dessa autoridade, nós queremos profetizar, Senhor, que a nossa casa, que a nossa parentela, que a nossa família está debaixo da tua glória, está debaixo da tua presença. Oh Deus poderoso, eu te peço esta noite, se você crê esta noite, levante a sua mão no nome de Jesus. Você vai profetizar sobre a tua casa, você vai profetizar sobre a sua família, porque nenhum mal, aleluia, nenhum mal, aleluia, vai chegar no meio da tua casa, praga alguma chegará na tua tenda, porque o Senhor guardará a tua casa agora. Em teu nome, Jesus. Eu sinto a presença de Jesus aqui essa noite. Senhor, eu creio, meu Pai, que o Senhor está visitando agora, Senhor, aqueles que poderiam estar aqui, mas não estão, aqueles que estão aprisionados, Senhor, pelas garras de Satanás. Eu creio que o Senhor tem poder, meu Pai, para resgatá-lo, no nome de Jesus. Aquele que não tem força, meu Senhor, para te servir e para te seguir, Senhor, eu creio, meu Pai, que enquanto este homem, que enquanto essa mulher se posicionar, Senhor, a casa, meu Pai, será salva, a família será salva, o filho terá livramento, a filha terá livramento, agora, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, visita o órfão, a viúva, visita aqueles que estão aprisionados, visita aqueles que estão enfermos. No nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos a cura, Senhor, e nós cremos, ó meu Pai, aleluia, que este homem, essa mulher, esse jovem, essa adolescente, Senhor, sairá dessa situação. Senhor, eu creio no nome de Jesus que a cura, meu Pai, haverá, que a salvação vai entrar no meio da casa, que a cura vai entrar no meio da família. No nome de Jesus, o Senhor tem poder, o Senhor tem poder para fazer, Senhor. Nós colocamos diante da tua face, da tua presença, no nome de Jesus. Quem crê assim, libere uma linda salva de palmas para Jesus e glorifique ao Senhor. Que você está de pé, meus irmãos, pegue a sua Bíblia comigo, abra no livro de Jó, capítulo de número 8,
Livro de Jó, capítulo de número 8. Nós vamos ler o versículo 4, versículo 5, 6 e o 20. Jó, capítulo de número 8, versículo de número 4. Eu vou falando e nós vamos lendo, tá bom? Capítulo 8 do livro de Jó. Versículo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Quem está sem Bíblia, tá bom? Pode acompanhar aqui na tela conosco. Tá? Acompanhe a leitura conosco. Jó capítulo 8, versículo 4 nos diz assim: os teus filhos pecaram contra ele, e ele os entregou ao poder da sua transgressão. Versículo 5: mas se tu com empenho buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso fizeres a tua súplica, se fores puro e reto, certamente, mesmo agora, ele despertará por ti, e tomará segura a habitação da tua justiça. Versículo 20, coloca o versículo 20, diz assim: eis que Deus não rejeitará ao reto, e nem tomará pela mão os malfeitores. Eu vou apenas destacar o versículo de número 5 e 6. Mas se tu com empenho buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso fizeres a tua súplica, se fores puro e reto, certamente, mesmo agora, ele despertará por ti, e tomará segura a tua habitação, e a habitação da tua justiça. Quantos podem dizer amém? Podei-vos assentar, queridos, glorificando esse Deus que vive e reina para sempre. Olhe para cá, meus irmãos, nós estamos durante os domingos meditando um pouco sobre o livro de Jó, e nós estamos destacando dentro do livro de Jó 7 vozes que aparecem nesse livro. Todos nós conhecemos a história desse grande homem de Deus chamado de Jó. Como o Senhor disse a Satanás que ele era um homem reto, temente, que se desviava do mal. Mas só recapitulando, a primeira voz que nós conseguimos identificar no livro de Jó é a voz de Satanás, dizendo: tudo que ele tem, o Senhor tem dado a ele, por isso que ele é fiel. Toca em tudo que ele tem e verás que ele vai blasfemar contra ti. Então a primeira voz do livro de Jó é uma voz acusativa, que mostrava ou acusava diante de Deus que a adoração de Jó era uma adoração interesseira, e de que Jó só era fiel pelo fato de ser regalado de bênçãos e de vitória. Nós conseguimos também identificar uma segunda voz no livro de Jó, que é a voz da sua esposa, com a voz do desespero. Quando ela olha a situação de Jó, e eu preguei sobre isso, quem perdeu as mensagens, estou colocando tudo no YouTube, você pode depois ir lá assistir, aonde, vendo a situação deplorável de seu esposo, ela olha para o seu marido e diz: ainda retendes a tua justiça? Amaldiçoa a Deus e morre, Jó. A voz do desespero de uma mulher que não aguentava mais ver a situação de Jó, porque, como eu disse, Jó estava numa situação deplorável, uma doença, tumores no seu corpo. Jó havia perdido todas as suas bênçãos financeiras. Jó estava com um caco de telha coçando as suas chagas. Ele diz que o seu hálito era abominável à sua mulher. Jó descreve a situação triste que estava vivendo, de insônia, de dores. E quem vai dormir numa situação dessa? Então, a segunda voz é a voz do desespero, onde a sua esposa fala. A terceira voz que nós identificamos e falamos no domingo passado, nós estivemos falando sobre a voz de Elifaz. E a voz de Elifaz também é acusativa, porque quando os amigos de Jó chegaram diante dele, a Bíblia diz que eles passaram 7 dias comovidos com a situação de Jó. Eles ficaram calados durante 7 dias e estiveram ali presentes naquela situação caótica. E nós falamos semana passada que a presença vale mais do que 1000 palavras. Em tempo de crise, ter um amigo que esteja do lado,
que a presença de um amigo no tempo de adversidade é muito importante para a vida daqueles que servem a Deus. Precisamos de amigos. Só que quando esses amigos abrem a boca para falar, eles trocam a misericórdia e compaixão pela uma voz acusativa. Eles começam a acusar Jó. Eles tiram de si a misericórdia e a compaixão. E agora esses amigos se vestem de religiosidade e começam a dar discursos acusativos para Jó. E uma das coisas que Jó menos esperava nesse momento era alguém que apontasse o dedo para ele e tentasse acusá-lo de iniquidade. A voz de Elifaz, que falamos na semana passada, é a voz que ensina que o justo, ele não sofre. Porque Elifaz vai dizer a ele que aquele que pratica iniquidade colhe a maldade. Então quem é justo não sofre, não passa adversidade. Uma mensagem totalmente contrária àquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque a Bíblia não nos promete bonança. Grandes homens de Deus passaram por dificuldades. E a voz de Elifaz é uma voz acusativa de que Jó estava enfrentando, era consequência de pecado. Sabe aquele tipo de gente na igreja que quando olha você passando pela prova, a primeira coisa que ele faz é: tem algum pecado oculto aí, porque não tem como. Escassez, prova, é pecado. Já viram gente assim? Ou então vai dizer: é demônio, tem um encosto aqui na tua casa. Vamos fazer 7 dias de campanha aqui para mudar alguma coisa, e não se compadece com a situação do seu próximo. Então a voz de Elifaz acusava Jó, dizendo: o justo não passa por isso. E o Senhor nos ensina aqui que justos passam por provações, que a vida cristã é acompanhada de sofrimento. Crente também sofre. Vou repetir: crente também sofre. Alguém aqui já passou por prova? Diga amém. Então crente também sofre. A quarta voz que vamos falar hoje é a voz do segundo amigo de Jó. É a voz de Bildade, o suíta. O livro de Jó, no capítulo 8, vai mostrar o discurso deste segundo amigo, que é a quarta voz que aparece no livro de Jó. Esse aqui foi um amigo cruel. Podemos dizer o amigo da onça. Porque ele estava lá diante de Jó. A presença durante 7 dias foi perfeita. Jó precisava de alguém lá. A presença vale mais do que 1000 palavras. Na adversidade, ter alguém do nosso lado é muito importante. Mas esse amigo de Jó, que parece ser um amigo, mas quando abriu a boca, foi um dos piores discursos que Jó poderia ouvir. O versículo de número 4 que nós colocamos aqui é um tiro no coração de Jó, digamos assim, de uma mensagem metafórica. Foi um golpe no peito de Jó, porque Jó havia perdido seus filhos. Eles haviam morrido quando o vento bate, a cobertura do lugar aonde os filhos de Jó festejavam caíram sobre eles. E Jó vai passar a dor do luto de enterrar os seus 10 filhos. Esse homem é tão insensível que ele vai olhar para Jó, cheio de tumores, com um caco de telha, sem a sua mulher perto, perdeu tudo o que tinha, e ele tem a audácia de olhar para Jó e dizer assim: ó, os teus filhos são pecadores, por isso que eles morreram desse jeito. Que insensibilidade é essa? De você olhar para alguém que está no luto. Era como se você entrasse diante de alguém que perdeu realmente, não é como se, mas perdeu 10 filhos, e você dissesse assim para o pai daqueles filhos: os teus filhos morreram em pecado, por isso que eles morreram desse jeito. São os propagadores de desgraça alheia, que chega e joga no rosto de Jó que seus filhos haviam pecado e por isso colheram a morte. Que insensibilidade, que palavra sem sabedoria no momento de crise. Nem mesmo no velório do ímpio a gente pode entrar e fazer um culto fúnebre e declarar: foi para o inferno. Isso é falta de sabedoria e de insensibilidade. O crente precisa ter a compaixão acima do seu discurso religioso, saber sentir a dor do próximo e ser um amigo que tem uma palavra temperada com sal no tempo de crise. Mas esse homem olha para Jó e joga no seu rosto: teus filhos morreram em pecado. Ou por que não dizer, se fosse os da atualidade, diria assim: ô Jó, teus filhos estão tudo no inferno uma hora dessa. Você já pensou a insensibilidade de olhar para alguém que está enlutado, uma vida desgraçada,
enfermo, a mulher longe, numa situação abandonado, jogado às traças, e alguém chegar e dizer assim: olha, o teu filho foi tudo para o inferno, morreram todo mundo em pecado. E além do mais, esse discurso de humildade, ele é um discurso irresponsável, porque a segunda coisa que essa voz diz, além de jogar na cara de Jó que seus filhos morreram em pecado, ela ecoa no versículo de número 5, ensinando algo que ainda existe hoje em dia. O que, pastor Janderson? A quarta voz do livro de Jó é uma voz que vai dizer assim: se tu buscares ao Senhor, ao teu Deus, o Todo-Poderoso, e fizeres a Ele a tua súplica, se tu fores justo, certamente Ele despertará agora. Olha o que diz o texto: mesmo agora Ele despertará por ti. A quarta voz do livro de Jó é a voz que diz assim, ó: se tu for crente de verdade, Deus te responde na mesma hora. Se você for justo e buscares a Deus, Deus já tinha descido do céu e já teria respondido a tua oração, Jó. Que papo é esse de você estar aí chorando, conversando, reclamando? Porque Jó, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele está conversando com Deus: aonde está o Todo-Poderoso? E essa voz que ensina que crente não pode enfrentar o silêncio de Deus. Essa quarta voz é a voz que quer ensinar-nos que, de maneira errônea, de que crente fiel, ele abre a boca, Deus já está aqui. Pois não, é aquele tipo de teologia que ensina que Deus é teu amo, que Deus parece o gênio da lâmpada, que quando você esfrega, Deus está lá e fala: diga, meu amo, o que tu queres que eu já te respondo. Oh, não é assim. Até parece que a vida cristã é desse jeito. Pelo contrário, a vida cristã é acompanhada de silêncio. E essa voz é uma voz que quer ressaltar que o justo, o reto, jamais vai receber o não de Deus. E não é assim. Quem dera se fosse assim. Quem dera se Deus dissesse assim, ó, toda hora: o que tu queres? Eu quero isso, pega. Eu quero aquilo, pega. Faz isso, pega. Essa voz enganosa de um amigo que olha para Jó, acusa-o do pecado dos seus filhos e diz assim: se tu buscares a Deus, Deus vai te responder. Se tu for justo, Deus já tinha descido, Deus já tinha feito. Essa voz, me escute, essa voz é uma voz que descarta o silêncio na vida do crente e que ensina que o silêncio é consequência de pecado. E nem sempre o silêncio é sinônimo de pecado. A história de Jó nos declara que existem momentos na vida do justo que Deus não responde. Alguém está aqui nesse culto ainda? Olha para o irmão do lado aí, me ajuda a pregar. Diga assim para ele: há momentos na vida do crente. Fala para ele que Deus não responde. Aleluia. Alguém já passou pelo período do silêncio de Deus aqui? Há períodos, me ouça, existem períodos na vida do justo que Deus não abre a boca para responder. O silêncio de Deus às vezes fará parte da nossa trajetória como homens e mulheres de Deus. O silêncio de Deus nos ensina que nem sempre Deus vai dizer sim quando a gente clamar. Ou seja, o que nós aprendemos com as Escrituras é que há momentos de adversidade onde não ouviremos a voz de Deus, aonde Deus não vai responder, aonde o professor, ao aplicar a prova, vai ficar calado vendo você fazer a prova. Há momentos na nossa vida espiritual que Deus não abre o céu, não manda milagre, não manda cura, não abre a porta, não diz nada. É o silêncio de Deus que às vezes massacra a nossa existência. E sabe o que é mais incrível nisso? É que o amigo de Jó olhou para ele e disse assim: olha, silêncio de Deus é consequência de pecado, quem dera. Porque às vezes nós somos dizimistas, nós congregamos, nós servimos a Deus, oramos e lemos a Bíblia, mas há momentos que Deus vai se calar, aonde não ouviremos a voz de Deus, aonde Deus não vai falar conosco. E esse período é dolorido,
aonde nós vamos para a igreja e falamos assim: Deus usa um vaso para mim. Quem nunca passou por esse período, hein? Vai para a campanha, liga para todos os profetas, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, e vai para a campanha, entra no culto. E quantas vezes o profeta fala com fulano, fala com ciclano, fala com a Maria, fala com a Josefina, fala com a irmã Miriam, fala com o irmão Francisco, fala com todo mundo. Quando chega a tua vez, ele pula. Aí você fica: meu Deus, tem alguma coisa errada na minha vida? Será que eu estou em pecado que Deus fala com todo mundo, mas não fala comigo? Será que Deus não se agrada? Aí começa a vir essa especulação de que tem algum pecado oculto aqui para Deus não falar. Você vai e se levanta de madrugada, se joga no chão e fica: abre o céu, e Deus está em silêncio. Fala alguma coisa e Deus não diz nada. Faz um milagre e Deus não faz. Cura e Deus não cura. Salva e Deus não salva. A resposta não chega, o milagre não acontece. Isso faz parte de trajetória de homem e mulher de Deus. Às vezes Deus não vai te responder, e Ele não nos explica o porquê que Ele não fala. Ele não dá satisfação para a gente. Olha, meu filho, eu não vou falar por causa disso. Às vezes Ele se cala e ponto final. Às vezes a gente vai orar, vai buscar, vai fazer campanha, vai jejuar só com pão e água, só com água, emagrece, fica seco, o cabelo da cabeça cai, as lágrimas caem, mas Deus ainda fica de boca fechada. E por que Deus se cala? É a pergunta que permeia o mistério de Deus lidar com os seus servos, porque há momentos que Deus não vai falar. Olha aqui para mim, crente, mesmo quando Deus parece estar em silêncio, recebe essa palavra, Ele ainda continua trabalhando no caráter de Jó. Não, eu vou repetir mais uma vez. Mesmo que pareça que Deus esteja em silêncio, o silêncio de Deus não significa que Ele não esteja trabalhando. Ele continua trabalhando por Jó e pela sua vida. O silêncio de Deus não é ausência. Não, eu vou repetir isso aqui. O silêncio de Deus não é ausência. Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí. Eu vou repetir até você dar glória a Deus. Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí. Ele não está falando, mas Ele está aqui. Aprenda um princípio. Esse Bildade acusou Jó sem conhecer o coração de Jó. E a gente precisa ter muito cuidado do que a gente vai falar no tempo da crise, da dificuldade de alguém. Porque é interessante que Deus permaneceu em silêncio com Jó por um tempo, mas o seu silêncio preparou o terreno para uma grande revelação ainda maior para Jó. Me escute, o silêncio de Deus é uma preparação de um terreno para um grande milagre que Deus vai fazer. Não, só 2 irmãos receberam. O silêncio de Deus está preparando o cenário para o que Ele vai realizar na sua existência. A voz de Bildade é uma voz vazia e sem compaixão. Já o silêncio de Deus carrega propósito. Pastor, por que Deus não fala? Eu não sei te explicar, mas tem propósito. Por que Deus se calou? É propósito dele, eu não entendo agora, mas um dia eu vou entender. Deus está em silêncio, mas faz parte do propósito e do processo da nossa existência. Quando o céu parece estar calado, me ouça, lembre-se, Deus está mais interessado em formar em nós uma fé autêntica do que apenas dar resposta rápida. Deus não é a mulher do Google. Me dá o endereço da rua Argentina, vire à esquerda. Eu queria fazer uma vitaminada sem banana, sem leite, sem água, sem liquidificador. Ela vai dizer assim: é impossível. Deus não é a mulher do Google. Deus não é a inteligência artificial. Às vezes Deus está mais interessado do que apenas te falar algo rápido,
O interesse de Deus é muito maior do que isso. O maior interesse de Deus tem propósito além de resposta rápida. Deus está mais preocupado em trabalhar, em agir, em preparar o terreno, do que ser a mulher do Google. Ele está trabalhando. Ele não está falando nada, mas ele está trabalhando. Me ajuda a pregar, fortalece a fé de alguém. Diga para alguém: Deus está trabalhando. Diga em silêncio, mas ele está trabalhando. Alguém está aqui para receber essa palavra aí? Alguém está aqui, alguém está aqui, alguém está aqui. Enquanto os amigos de Jó estavam lá oferecendo julgamento, Deus oferecia silêncio. Mas um silêncio cheio de intenções divinas. Há uma intenção de Deus nesse silêncio. Eu lembro que eu passei um período do silêncio de Deus na minha vida, na minha adolescência, que eu ia para a igreja e Deus falava com todo mundo, com todos os jovens da igreja, aquele mover, que naquele tempo tinha mais mulheres de oração, de jejum, que tinham dons realmente. Hoje o tempo está banalizado, mas naquele tempo Deus usava umas irmãzinhas do cocó, sabe? Quando ela chegava no culto, quem tivesse em pecado confessava logo, porque aquele cocó parecia um Wi-Fi com Jeová. É interessante. E chegava no culto, elas passavam a revelação. E às vezes eu ia para o culto e ficava: Deus, fala comigo, Deus. Fala pelo menos assim, estou aqui. Fala pelo menos assim, sou contigo. Tá bom. E Deus fazia o quê? Ficava em silêncio. O que o silêncio... olha aqui para mim. O silêncio mal interpretado por nós pode nos trazer dano. Se eu não aprender a entender os propósitos de Deus, o seu trabalhar, me escute. Se eu não entender, o silêncio, ele pode ser prejudicial para a minha vida. E é por isso que tem um monte de crente frustrado na igreja. Por quê? Primeiro, o que o silêncio pode causar naqueles que não entendem que silêncio de Deus não é ausência? Primeiro, a primeira coisa que o silêncio pode causar em quem não entende, quem não compreende, é o fato de duvidar do amor de Deus. Esse negócio de que não, Deus tem que falar, Deus tem que fazer alguma coisa, Ele tem que falar, nem que seja em sonho. Ou então pega a Bíblia e faz assim: Deus, papai do céu, vai falar agora. Aí abre a Bíblia. Aí nesse dia cai na página branca entre Malaquias e Mateus. Aí você fica: nem aqui, Jeová. Ou então cai em cima da genealogia. Aí parece que Deus não me ama, Deus não gosta de mim, ou então tem alguma coisa errada na minha vida. Aí o crente começa a questionar: Deus me abandonou, Deus não se importa, Deus não olha para mim, Deus tem os seus queridinhos e eu não faço parte da panelinha de Deus. Porque eu estou aqui há tanto tempo e Deus não olha para mim. Você corre o risco de desviar desse jeito, porque Deus não é a mulher do Google. Deus não tem obrigação de falar toda hora. Mas eu experimento todos os dias o cuidado de Deus na prática da minha existência. Segundo, pode causar um cansaço espiritual. Porque se eu ficar indo para culto para dizer assim: não, Deus vai falar, Deus vai usar. Fui pregar numa igreja uma vez, aí fez uma fila, pastor Júlio, de irmão depois da pregação, que veio para me orar. Eu terminei de pregar 1 hora de sermão. Aí eu disse assim: rapaz, terminei, eu vou para casa. Meu irmão fez uma fila enorme. Aí eu falei: pastor, por que essa fila? Para o senhor orar. Eita, tudo isso? Tudo. Tá bom. Aí botava a mão na cabeça: Senhor, abençoa a tua filha em nome de Jesus, amém. Aí ela pegava a mão assim: o senhor não viu nada? O senhor não viu nem um anjo, nem a pena do anjo, nada? O senhor não viu nada? Eu disse: não, estou vendo só a senhora. Aí ela saía triste. Aí vinha um segundo, eu botava a mão: Senhor, abençoa teu servo em nome de Jesus. O senhor não viu nada? Não, irmão. Mas nem um arrupio o senhor sentiu? Não. Aí saía triste. Você percebe que há muitos crentes que estão na igreja e eles têm essa ausência, necessidade de que alguém chegue para ele e fale assim: assim diz o Senhor. E nem sempre é Deus que está falando. Porque essa necessidade de não entender o silêncio de Deus
pode causar um cansaço espiritual e emocional. Tem muita gente que está na igreja triste porque a profecia não chegou, porque a irmã não olhou para ele e falou: eu vi um negócio. O que, irmão? O que a senhora viu, irmã? Porque há uma carência emocional. E tem muitos crentes, olha aqui para mim, que se desviam da igreja porque Deus não usou o profeta para ele. Aqui não tem isso não, né? Em nome de Jesus não tem isso não. O que esse silêncio pode causar? Ele pode causar um sentimento de culpa ou de rejeição. Não, tem alguma coisa em mim. Já viu gente assim? Eu fiz alguma coisa, tem algum pecado, e fica procurando pecado onde não tem. O que mais, pastor Janderson? Vamos lá. A abertura de falsas doutrinas e conselhos errados. Aí vai atrás de profetada. Vai onde tem uma campanha com o profeta, tá lá, bem na frente. Revela Jesus, revela. Fala, revela. Aí o pastor vai lá, o revelador, aí vai andando, ele vai meio que atrás. Eu. Ou então compra aquela caixinha de promessa, aí fica com carência de ouvir Deus, aí tira a caixinha de promessa que só tem coisa boa. Eu sou contigo. Existe gente assim, irmãos? Existem. O isolamento espiritual é uma consequência. Se isola, fica cabisbaixo, abandonado. Ninguém me quer, ninguém me vê. Só que o silêncio de Deus tem propósito. Olha para o irmão do lado e diga assim: o silêncio de Deus tem propósito. Diga: às vezes Deus não vai falar no vento, no fogo. Deus não vai revelar para ninguém a tua causa, mas o silêncio de Deus tem propósito. Primeiro propósito, a primeira coisa que o silêncio de Deus vai gerar na sua vida, ele vai te amadurecer. Você vai parar de ser esse menino levado por profecia. Você vai parar de estar atrás de gente que revela CPF. E você vai passar a entender que se Deus está calado, Ele está trabalhando por algo grandioso que eu não vejo agora, mas eu vou ver amanhã. Aí depois que a gente aprende que Deus não fala só com profecia, que nem eu vi uma vez um vídeo, uma fotinha, uma imagem de um crente orando: Deus fala comigo, Deus fala comigo. Aí uma mão descia com a Bíblia, está aqui, fala, lê a Bíblia. Porque está cheio de gente imatura que não pode ver o copo caindo na cozinha que o rato passou. Meu Deus, é o anjo. Sabe? Aí então faz aquele tipo de oração, dobra o joelho: eu só me levanto daqui se tu falar agora. E a Bíblia fechada. Gente imatura que se frustra. Um dia nós já fomos assim. Um dia a gente já foi para o culto e fez isso. Só não viu alguma coisa? Só não enxergou alguma coisa? Um dia a gente foi assim. Só que o silêncio de Deus, ele está nos amadurecendo. Cresça. Pega na mão de alguém do teu lado aí. Pega na mão. Diga assim: está na hora de crescer. Diga assim: o silêncio de Deus vai te fazer crescer, amadurecer. Chega de ser menino, chega de ser menina. O Deus se cala porque Ele está trabalhando no nosso caráter. Maturidade. Segundo, o silêncio nos ensina, ou deveria nos ensinar, a orar mais. Se Ele não fala, eu vou orar mais. Se Deus não respondeu, eu não vou parar de bater na porta, eu vou continuar orando. Se Deus não agir, eu continuarei orando, clamando a Deus. Lembra daquela parábola em Lucas 18 da mulher que importunava o juiz? E quando o juiz falou assim: meu irmão, responde essa mulher, porque senão ela não vai parar de me importunar. E quando Jesus fala em Mateus 7,7: pedi, dá-se-vos-á, buscai, encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe; o que busca, encontra; o que bate, se abre. Se o céu não se abrir,
eu continuarei orando. Cadê quem entende que o silêncio de Deus é Deus te chamando para orar mais? Que mais? O silêncio de Deus serve para que a nossa fé seja mais sólida e resiliente. Já pensou se Deus fosse um pai irresponsável, que tudo que você pedisse de Deus, Deus já lá e pega? Nem filho presta a gente criar assim. Você que é um pai, um ser humano com toda a limitação e defeitos, quando o seu filho pede tudo, você não dá tudo. E se dá, você está criando seu filho de maneira errada para uma sociedade que vai dizer não para ele. Até a gente diz não. Você acha que Deus vai dizer sim toda hora? É Deus gerando uma fé resiliente, sólida, uma fé que não é levada por vento de doutrinas e nem de heresias de perdição, mas uma fé resiliente como ouro provado pelo fogo. Outra coisa interessante é que esse silêncio, ele gera também intimidade com Deus, porque você vai aprendendo a entender que mesmo no silêncio, Deus se revela de formas profundas e multiformes maneira. Deus não desceu falando com um anjo, mas Deus fala na Bíblia. Que nem uma vez eu vi uma pessoa triste, saiu do culto e me chamou e disse: pastor, eu estou muito triste. Por quê? O culto tinha acabado de terminar, porque Deus não falou comigo hoje. Aí eu disse: vem cá, irmão, senta aqui. Ela disse: não, pastor, eu estou muito desesperado, porque eu não sinto Deus, Deus não fala comigo, Deus fala com todo mundo, mas não fala comigo. E eu cheguei para essa pessoa e falei assim: irmão, o senhor estava no culto? Estava. No louvor, a senhora ouviu o louvor? Ouvi. Nada do louvor falou com a senhora? Falou. E no louvor da harpa? Lindo louvor, falou também. E na pregação? Também. E como é que a senhora vem aqui e me faz sentar na sua frente e dizer para mim que Deus não falou com a senhora? Deus está falando desde o início do culto. É a gente que não aprende a ouvir a voz de Deus. Como diz o texto bíblico, que os céus manifestam a glória de Deus. E o que Deus revelou, Ele revelou nas coisas que foram criadas. Deus fala com você todos os dias. É você que não percebe a voz de Deus ecoando na sua existência. Quinta coisa, o silêncio de Deus também nos gera a capacidade de ensinar outras pessoas, ou seja, consolar outras pessoas. Olha aí, eu cheguei para a irmã e falei: irmã, para com isso. Um dia eu fui assim. Um dia eu também saí triste do culto porque ninguém revelou. O silêncio nos faz consolar outras pessoas. Calma, Deus está trabalhando. Consola alguém do teu lado, diga aí: Deus está trabalhando. Olha aqui para mim. As provas da vida cristã, ela vem também sobre o justo. O silêncio de Deus faz parte da prova. Não ouvir a voz de Deus, literalmente, da forma que você está acostumado, não pode lhe abater com essa acusação de que você esteja em pecado por conta que Deus não falou. Larga disso. Não acredite naqueles que vêm afirmando que Deus sempre vai dizer sim para o justo. O silêncio de Deus dói, mas é o meio pelo qual Deus está nos aperfeiçoando. Ele não te abandonou. Ele está calado, mas Ele permanece do teu lado. Quer o exemplo? Bota aqui para mim Isaías 43, versículo 2. Vamos ler esse texto em voz alta. Isaías 43, versículo de número 2. Você vai ler esse texto todo mundo junto em voz alta, porque esse Deus pode não estar falando, mas Ele está agindo desta forma. Isaías 43, versículo 2. Vamos ler o texto? Vamos lá? 1, 2, 3. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Não, eu vou repetir.
Eu vou trazer essa palavra para a tua realidade. Eu estou contigo em todos os momentos da tua história. Não te deixarei sozinho. A minha presença está aí. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ele permanece do seu lado. Ele está andando com você. Como diz o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque há momentos que nós dobramos os joelhos e parece que o céu está fechado. Todavia, é notório sentirmos o abraço de Deus, que está conosco no tempo de crise. Enquanto o amigo de Jó, Bildade, dizia assim: não, Deus já, se tu fosse reto, Deus já tinha falado. Só que o silêncio de Deus na prova não é rejeição, é preparação para a tua história. Alguém está aqui nesse culto ainda? Deus pode estar em silêncio, mas nunca estará ausente. Quando Deus se cala, Ele está ensinando o que palavras não podem explicar. O silêncio de Deus revela o que há em nosso coração: fé ou desespero. O que é interessante é que na ausência de resposta, Deus nos convida a confiar no seu amor e cuidado. Descanse. O silêncio de Deus na prova é como o silêncio do professor durante a prova. Ele já ensinou, agora é hora de praticar o que ele te ensinou. Alguém está aqui nesse culto ainda? O céu pode parecer calado, mas o coração de Deus continua pulsando por nossa vida e pelos propósitos dele na nossa existência. Eu vim aqui dizer para você que o silêncio da dor, Deus sussurra verdades que só o quebrantamento poderá ouvi-lo. Como Deus foi com Jó em silêncio, mas no final Deus vai explicar para Jó a causa do seu sofrimento. Deus se cala. Isso é fato. Há momentos que não há resposta. E quando Bildade foi lá dizer: olha, você está em pecado porque Deus deveria te responder, como é que Jó responde essa acusação? Primeiro, Jó reconhece a grandeza de Deus. Em Jó capítulo 9, versículo 2 até o 12, Jó vai dizer assim: que Deus está acima de tudo, que Ele é o Senhor que ninguém consegue questioná-lo, de que Ele está acima da nossa mentalidade. Jó expressa também a impossibilidade de defender-se. Ele fala: o que eu vou falar? Onde eu vou me justificar? Eu prefiro me calar e entender o processo, permanecer calado na prova, entender que o silêncio de Deus tem propósito. É claro que Jó se sente injustiçado e desamparado. É claro que ele pergunta: o Todo-Poderoso me abandonou? Porque é um momento de crise. Já chegou a dizer que Deus permitia que o justo sofra tanto, e o ímpio estava lá de pé. Já está questionando algumas coisas. Ele não murmura contra Deus, mas ele questiona a sua existência. Jó está abatido, mas Jó clama por um mediador. Ah, se tivesse alguém que se colocasse como meu ajudador diante de Deus. Claro que Jó não estava na dispensação da graça, porque se Jó estivesse na dispensação da graça, ele entenderia que o silêncio de Deus para nós agora, nós temos um mediador que nos auxilia no tempo de fraqueza. Eu acho lindo o que Paulo fala do Espírito Santo, quando ele fala assim: ó, nós não sabemos orar como convém, mas há um Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não está sozinho nessa prova. Há o Espírito Santo que intercede por você, que te ajuda a vencer essa prova.
Quem entende que não estamos sozinhos nessa guerra? Jó desabafa: porque me criastes? Por que eu estou sofrendo assim? Acaso te agrada o meu sofrimento? Ele expõe a minha dor. Jó está conversando num momento de crise. Ele não aceita acusação de habilidade. Não aceite palavras que não estejam dirigidas pelo Espírito. E como é que eu posso suportar esse processo? Eu vou concluir aqui. Como é que você pode vencer o silêncio? Ou suportar o silêncio? Primeiro, lembre-se, repito, isso aqui eu vou repetir: o silêncio não significa ausência. Deus está lá. Deus está com você. Salmo 139, verso 7 diz assim, ó: para onde fugirei eu do teu espírito? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu descer até a profundeza, lá tu estás. Aonde me ausentarei do teu espírito? Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está conosco. Segundo, confie em Deus. Vai dar certo. Deus sabe de tudo. Em 2 Timóteo 2,3 diz assim: se somos infiéis, Ele permanecerá fiel. Vou repetir: Ele continuará fiel. Fala para alguém assim, fala para alguém, diga: confia em Deus. Ele permanecerá fiel. As promessas de Deus não vão cair por terra. Tem alguém que dá glória a Deus para Jesus aí? Tem? Terceiro, mantenha a sua fé viva, ativa. Como é que é isso, pastor? Lembra de Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, ele diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. A porta está fechada, eu me alegrarei em Deus. A prova está vindo, eu me alegrarei em Deus. Deus está em silêncio, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto, todavia me alegrarei no Senhor. Confia, confia, confia. Suporte o processo. Espere com paciência. Uma hora o céu vai se abrir. Uma hora Deus vai bradar. Uma hora Deus vai mudar a tua história. Calma. Levanta as duas mãos o mais alto que você puder agora. Pega na mão do irmão da direita e da esquerda. Levanta a mão dele para cima. Levante a mão dele para cima. Diga assim para ele: te acalma. Diga assim: espera em Deus. Diga: uma hora a prova vai acabar. Uma hora Deus vai mudar a sua história. Uma hora o deserto vai acabar. Uma hora a resposta vai chegar. Te acalma. Uma hora Deus vai agir. Uma hora a prova vai acabar. Uma hora o milagre vai acontecer. Uma hora o milagre vai acontecer na tua história. Te acalma, te acalma, te acalma, te acalma, te acalma. Espera em Deus. Uma hora o tempo de cantar vai chegar. Não existe deserto que dure para sempre. Uma hora o céu se abre. Uma hora a resposta de Deus chega. Eu vou adiantar aqui o final do sermão. Não vou explanar, vou só comentar. Lá no versículo capítulo 42, quando Jó vai entender o processo, onde até o pastor Elton citou: agora eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando Deus vem falar com Jó, o texto bíblico diz assim: Deus veio no redemoinho e disse assim para Jó: Jó, aonde tu estavas quando eu criei a terra? Quando eu dei nome às estrelas do céu,
e não repeti nenhum dos nomes. E quando eu criava, os filhos de Deus cantavam e celebravam. Aonde tu estás, Jó? Uma hora Deus fala. O processo do silêncio pode ser longo, mas uma hora Deus vem no redemoinho, numa brisa, com o profeta, numa nuvem, numa sarça, em um vento, ou na boca da jumenta. Mas Ele vai falar. Uma hora Deus interromperá o seu silêncio. Apenas suporte o processo. Aguenta firme. Pastor, o que eu faço? Dá glória. Canta na beira da pia. Levanta de madrugada e vai dar glória a Deus com aleluia. O que eu faço, pastor? Exalte a Ele. Cadê os adoradores aqui mesmo no tempo do silêncio? Fica de pé comigo, fica de pé comigo. Fala para algum irmão do teu lado aí, suporta o processo. Diga, fica tranquilo. Uma hora o céu se abrirá. Uma hora Deus vai fazer. Uma hora Deus muda o cativeiro. Uma hora a resposta vai chegar. Eu não vou morrer nesse deserto. Uma hora Deus faz. Enquanto isso, dá glória, dá aleluia, adore a Ele. Cadê os adoradores no tempo do silêncio aqui? Cadê os adoradores mesmo no silêncio? Olha para esse irmão do lado, diga assim para ele, ó, quero ver tu adorar no silêncio. Fala para alguém, quero ver dar glória a Deus quando o céu está fechado. Quero ver dar glória a Deus quando o milagre não acontece. Quero ver dar glória a Deus quando nada acontece. Eu adoro a Deus com silêncio ou sem silêncio. Vamos adorar, vamos adorar. Cadê você, cadê você? Adore Ele. Pode cantar. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a flor. Minha esperança Canta. é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar o processo de meu chão. Olha como chora o meu coração. Aleluia. Vai, adore. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Levanta a mão. Podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no segredo. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Vai, canta. Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no segredo. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Pega na mão de alguém do teu lado aí agora.
Diga para esse irmão, diga: te acalma. Diga: Deus está contigo nessa guerra. Ainda que a figueira não ainda. Fala para alguém aí: Deus está contigo nessa guerra. Fala para ele: Deus está contigo nessa prova. Adore a Deus mesmo que tudo pareça difícil. Deus está conosco, tem um propósito. Olha aí. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Eita! Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Cadê os adoradores aí? Espero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Vai, 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 vai! O choro dura uma noite, mas a alegria é. Levanta a mão desse irmão pra cima, levante a mão dele! Vai, vai, vai!